Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, desde que o mundo tem vários estilos de arte, muitas obras foram injustiçadas. E com games isso não seria diferente. Por isso eu trago aqui no vídeo de hoje os jogos que na minha opinião foram os mais injustiçados que eu já vi na vida. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com esse que tá na gameplay de fundo aí, que é o Lego Avengers, que eu gosto de chamar de o Lego mais injustiçado que já teve. Quem viu o meu vídeo do Lego Marvel Super Heroes 2 sabe que eu não gostava muito do Lego Marvel Super Heroes 2. Mas eu não chegava a odiar o Super Heroes 2. Eu só fui odiar o Lego Marvel Super Heroes 2 quando eu joguei o Lego Avengers e vi que ele é muito melhor que o Lego Marvel Super Heroes 2. Diferente do Lego Avengers, já que o Lego Avengers eu amei. E eu diria que se o Lego Avengers mudasse algumas coisinhas, adicionasse um personagem aqui ou ali e tudo mais, ele se tornaria fácil o melhor Lego da Marvel. Inclusive o Lego Marvel perfeito, que eu queria que existisse daí, pode ser um tema para um próximo vídeo, tá? Mas enfim, continuando aqui. O Lego Avengers tem um melhor mundo aberto se você comparar com o Lego Marvel Super Heroes e com o Lego Marvel Super Heroes 2. Principalmente se você comparar com o mundo do Super Heroes 2, né? Enfim. Eu diria que o Lego Avengers é o Lego Marvel Super Heroes 2 que deu certo e que é muito divertido. Eu adorei o sistema de boss que tem aqui, inclusive eu acho melhor que o do Super Heroes 2. Eu também adorei o modo que você desbloqueia as coisas e tudo mais. A minha única reclamação que eu tenho é que as missões secundárias eu não curti tanto. As de DLC são legais, mas as secundárias normais eu não curti tanto. E que ele ainda traz aquela mecânica de você ter que desbloquear 3 personagens na fase. E sendo justo com o Lego Marvel Super Heroes 2, ele não possui isso, tá? Isso foi um dos poucos acertos que eles fizeram. Ainda assim, o jogo traz umas mecânicas muito novas, como por exemplo os Velocista, que inclusive esse é o único jogo da Marvel Lego que tem um Velocista. No caso, Velocista, tá? Porque não é só o Mercúrio, também tem alguns outros personagens e tal. A lista de personagens dele eu acho mais legal que o do Marvel Super Heroes 2, por mais que no Marvel Super Heroes 2 eu não ache a lista de personagens lá um problema muito grande. E as missões secundárias menores, que são aquelas que você conversa com o NPC e tudo mais, estão mais legais. E você ainda pode coletar peças douradas como era no primeiro jogo, e isso eu amei de verdade. Fora a mecânica de trás do Homem de Ferro, que eu achei ela maravilhosa, tá? Lego Avengers pode não ser meu Lego favorito da Marvel. Ainda assim é um jogo que eu sinto que ele não tem seu devido valor pelas pessoas. E é um jogo muito bom, tá? Então se você se decepcionou com Lego Marvel Super Heroes 2, jogue Lego Avengers. Agora falando do GTA 4, que recentemente participou aqui no canal no Resumindo Evento parte 2 da história dele. O GTA 4 é conhecido por ser o GTA mais sombrio que existe, coisa desse tipo. Porque ele não tem humor ou coisa desse tipo, sendo que sim, ele tem momentos de humor, como todo GTA. A diferença é que a história dele se leva um pouco mais a sério que o comum. Mas por exemplo, na DLC da balada do Gaytona tem muitos momentos mais cômicos assim. E no GTA 4 normal também tem uns momentos cômicos e tal. Mas a DLC foi feita para ser o mais GTA possível, vamos dizer assim. Enfim, o GTA 4 é muito criticado por causa da sua dirigibilidade dos veículos, vamos dizer assim. Que para muitos é um ponto negativo e para outros é um ponto positivo, vamos dizer assim. Já que ele possui a dirigibilidade mais realista, vamos dizer assim. Mas o ponto que realmente todo mundo fala é a sua história. É uma das histórias mais profundas que existem. E não só isso, como suas duas DLC, The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, fazem parte dessa mesma história. Uma, como eu dito antes, dando uma visão mais alegre, que no caso é The Ballad of Gay Tony, e a outra dando uma visão mais ação porradeira, vamos dizer assim, que no caso é o The Lost and Damned. E o GTA 4 sendo uma visão um pouco mais cinza, vamos dizer assim, uma versão mais negativa. E isso sendo muito bem representado em seus temas, sendo um tema mais puxado pro rock, que no caso é o do The Lost, um tema mais alegre, puxado pra balada, que é o The Ballad of Gay Tony, e um tema mais sombrio, vamos dizer assim, mais dramático, que é o tema do GTA 4 original. Inclusive é por causa desse tom de ambientação e tudo mais que a ambientação dele é uma das minhas favoritas. E claro, fora ele também ser o GTA que fica entre o universo HD e o universo 3D, que tem muita diferença. Então acho que ele sofreu também um pouco disso, ele tem muita coisa que tá datada nos outros GTAs, mas a galera ignora. E tem alguns problemas que são mais recentes dos outros GTAs e tal, daí que até o 5 tem. Mas enfim, eu acho que o GTA 4 é um jogo que você deve jogar se você gosta da franquia GTA. Ah, e as duas DLC dele também são muito boas e complementam muito a história. Principalmente a The Ballad of Gay Tony, tá? Já que envolve mais a trama dos diamantes e tudo mais. Enfim. O caso de Mortal Kombat Deception é muito curioso. Porque ele é um jogo que fica entre o Mortal Kombat Dead or Alive, que é o Mortal Kombat que muita gente ignora a existência dele. Ou só lembra porque toda vez que o Shang Tsung e o Quan Chi se juntam, alguém faz uma referência com o termo Aliança Mortal. Ou só é lembrado porque é o primeiro Mortal Kombat do PS2. Já o Armageddon é lembrado porque ele é o Mortal Kombat que mais tem personagem e por causa do minigame de kart e tudo mais. Mas que na real é um Mortal Kombat bem medíocre, tá? Medíocre pra ruim. E ó que eu jogava bastante esse jogo quando eu era pequeno, tá? E adorava. Já o Deception é curioso, porque ele, na minha opinião, é o melhor Mortal Kombat do PS2.
Claro, se a gente excluir o Sol Monks, eu não tô contando aqui o Sol Monks, tô contando só os jogos da franquia principal, e não spin-offs. E na minha opinião, ele é o melhor por duas coisas. Primeiro, que ele aprimorou o combate do Dead Allies, e segundo, porque ele foi o primeiro a trazer o modo história pra franquia, mas não do jeito que a gente tá acostumado e tal. Já que o Conquest, como era chamado, era um modo história no estilo mais beat'em up, vamos dizer assim. E mais explorador também, em que nele você poderia equipar Shujinko, que era o protagonista daqui, com vários golpes, que no caso, se você equipasse ele com alguns golpes durante o modo história, ele veria com esses golpes que você equipou dele no modo história no modo padrão. Inclusive o Shujinko por si só é um personagem muito subestimado, tá? Mas tudo bem. Ele é inclusive o Mortal Kombat que trouxe a melhor skin do Sub-Zero, inclusive eu acho esse visual do Sub-Zero o melhor que ele já teve na franquia. E não sou só eu, até porque ele virou skin no Mortal Kombat 11. E ele ainda traz dois minigames legais, sendo um estilo Tetris e o outro estilo xadrez. Que inclusive era bem legal que você podia modificar as peças, aí você colocava qual personagem vai ser o rei e qual não seria e tudo mais. Ele possui a versão do PS2, que no caso é a versão que a maioria jogou, a versão do GameCube, que vinha com o Shao Kahn e com o Goro, e a versão de PSP que eu tô usando como gameplay de fundo, que no caso ela traz todos os personagens já desbloqueados, e traz o Blaze, a Kitana, o Jax e a Frost como personagens jogáveis. Claro que eles estão com um moveset um pouco mais capenga, já que eles foram tirados do Dead Allies, já que ele não tinha nenhuma versão do PS2, mas ainda assim é muito legal de ter trazido esses personagens. Eu só senti falta do Johnny Cage, do Kung Lao e da Sonya, tá? Que eles podiam ter trazido também. Mas, enfim. Ah, e a versão de PSP também traz o Goro e o Shao Kahn. No caso, Mortal Kombat Deception é o meu Mortal Kombat favorito do PS2 e do PSP. Inclusive, se vocês forem jogar, eu recomendo jogar a versão de PSP, tá? Que ela é a que tem mais conteúdo e tudo mais. Ah, e ela é a versão que tem um nome mais diferente, sendo chamada de Mortal Kombat Unleashed, por algum motivo. Ou Mortal Kombat Unleashed, que, inclusive, falando em Unleashed, óbvio que a minha franquia de jogos favoritas deveria ter um jogo justiçado. E, obviamente, esse jogo é o Sonic Force Unleashed. Sonic Unleashed. O que? Vocês pensaram que eu ia falar de Sonic Forces? Não, ele não é injustiçado não, ele realmente merece as críticas. Se bem que tem algumas críticas que são um pouco duras demais com ele, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você conhece uma pessoa que conhece a franquia Sonic muito bem e perguntar qual é o jogo mais injustiçado que existe, muito provavelmente ela vai acabar falando Sonic Unleashed. E ele foi injustiçado simplesmente por ter uma mecânica diferente, sendo o Wayne Hog. Que eu vou te falar que o Wayne Hog no começo eu também não curti muito, mas depois que você pega o jeito das fases dele, eu comecei a adorar jogar com ele. Principalmente por causa do sistema de você dar upgrade e tudo mais. Fora que o Sonic Unleashed ele meio que serve para expandir melhor o universo do Sonic, tá? Coisas que muitos jogos do Sonic tentam, mas ainda assim não fazem muito bem. Exemplo tipo o Sonic Lost World ou Sonic Colors. Que tipo assim, o Sonic Lost World eu nunca joguei, mas a sua lore não é lá essas coisas. E o Sonic Colors em si eu joguei bastante, eu tô jogando bastante o remake e tô gostando dele. Só que sua história traz pra mim a pior versão do Sonic que existe. Tá, não é a pior versão do Sonic que existe, porque existe o Sonic do Sonic Boom e existe também o Sonic do Sonic Prime. Mas, todavia, o Sonic Unleashed, assim como os outros jogos da lista, possui sim problemas. Por exemplo, a fase de aviãozinho do Tails, que eu acho ela super desnecessária. E o fato também de Wayne Hog, apesar de ser legal e divertida a gameplay, não ter lá muitos combos variáveis. Claro que você upando, você vai desbloqueando novos combos e tudo mais, mas ainda assim não é lá essas coisas. E um problema que é especificamente pra mim, que joguei o Sonic Adventure 2, o Colors e o Generation, é o fato do Sonic não dar o home attack apertando duas vezes o botão X. Ou A, que é o meu caso, já que eu jogo no Xbox. Que dos Sonics 3D que eu joguei, ele é o único que não faz isso. E isso acaba atrapalhando eu um pouco nas fases. Mas fora isso, ele é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa. Tentou inovar trazendo muitas coisas, e algumas ele conseguiu e outras não muito. Ele possui duas versões, uma versão HD, que é a mais conhecida, e a versão do PS2, que também é legal. Mas mais limitada, obviamente. Porém, tira as fases de aviãozinho, o que já torna ela uma versão interessante, tá? Não diria melhor, mas interessante. E uma história que serve para aprofundar mais as Esmeraldas do Caos, que elas estavam precisando e muito, tá? Inclusive, algumas críticas negativas que as pessoas fizeram nele acabou afetando negativamente outros jogos no futuro. Principalmente o Forces e, na minha opinião, o Colors, mas enfim. E falando em críticas que afetaram negativamente outros jogos por causa de suas sequências e tudo mais, nós temos ele, Pokémon Black and White. Sendo um jogo que acabou inovando bastante e trazendo muito conteúdo bônus também, Pokémon Black and White sofreu da famosa síndrome de estava muito à frente do seu tempo. E eu não falo isso da boca pra fora, até porque, assim como o GTA 4 e Sonic Unleashed, a galera agora vê o potencial enorme que o Nova tem. Sendo até a data desse vídeo a região Pokémon que mais teve Pokémons novos, o Nova simplesmente pega conceitos de canto e mistura com conceitos novos para criar uma geração única, com vários Pokémons maneiros. E eu admito que o trio de iniciais daqui não é muito forte, porém eu acho o trio de Galar em específico o pior daí. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas o Nova, de longe, é um dos jogos de Pokémon que tem a Pokédex mais completa.
tendo trazido várias coisas novas que ficaram na franquia, tipo a mistura do centro Pokémon com a venda de itens, as habilidades tendo uma barra única e exclusiva delas, as Hidden Abilities, entre um monte de outras coisas. Enfim, o Nova trouxe muita coisa legal. E não só o Nova de Black e White 1, tá? Porque Black e White 2 são até hoje considerados os melhores jogos de Pokémon. Tanto por causa da sua lore, quanto também por motivos de conteúdo, já que o Black 2 e o White 2 trazem muito conteúdo pós-game. E não só pós-game, também outras coisinhas extras e tudo mais. Mas, enfim. Seja de uma forma boa ou ruim, Pokémon Black e White marcou a franquia. E hoje em dia eu fico feliz que a galera consegue ver o potencial de Unova. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. E galera, eu quero avisar aqui que o CapCut, que é o aplicativo que eu uso para gravar os áudios e tudo mais, e fazer as edições, acabou atualizando e fazendo com que eu não possa mais extrair áudio de música e tudo mais. O que significa que para eu colocar música nos vídeos eu tenho que usar outro aplicativo, o que faz com que eu demore mais os vídeos e tudo mais. Então se o vídeo tiver alguns erros de edições ou faltar música ou coisa desse tipo, é porque o CapCut acabou atualizando e eu acabei não pagando o CapCut Pro, tá? E vai ficar na mão de vocês, tá? Vocês decidem se eu devo pagar o CapCut Pro ou não, se vale a pena ou não. Mas enfim, se quiser ajudar o canal, o LivePix vai estar aí no comentário fixado. E o nosso servidor do Discord vai estar na descrição do vídeo. E bem, eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!